Boa noite. Vamos começar aqui o nosso culto. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 93. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, as alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome. Estamos aqui mais uma vez reunidos para que o teu nome seja glorificado na terra. Agradecemos a ti por mais esse dia de vida, pedimos a ti que derrame graça e poder sobre nós, que sejamos alcançados pela tua graça, por tua misericórdia, que o teu poder seja sobre nossas vidas. Entregamos a ti os nossos corações e também nossas famílias e nossos lares. Oro pelos meus irmãos em Cristo, todos sejam tocados pela tua mão poderosa. Entrego em tuas mãos, Senhor, meus amigos, colegas, vizinhos. Peço a ti, Pai, que derrame graça e poder sobre a nossa parentela, que todos sejam abençoados e guardados por ti. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas bênçãos de hoje. Obrigado, Senhor. Pedimos a ti que continue conosco, falando aos nossos corações, derramando graça sobre nossas vidas. Oro, Pai, pelas famílias, peço a ti que derrame poder e graça, que as famílias sejam abençoadas e guardadas por ti. Também entrego em tuas mãos a igreja, o teu povo, que o Senhor possa cuidar, Senhor, que o teu povo seja abençoado, guardado, protegido por tua mão poderosa. Entrego a ti o órfão, a viúva, Pai, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, aos enfermos entrego a ti, peço a ti que derrame graça e poder, que sejam tocados e curados. Ora, Senhor, por famílias que têm perdido entes queridos, que sejam consolados, confortados pelo teu Espírito e fortalecidos pela tua palavra. E oro, Senhor, pedindo a ti que venha derramar graça e poder na nossa nação, Senhor. Que a nação seja abençoada, guardada e protegida pela tua mão. Peço tua bênção aqui, Senhor. Oro pedindo a ti que venha derramar do teu poder, que venha agir poderosamente sobre a vida do teu povo. Fala conosco por tua palavra. É o que pedimos a ti, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra, a gloriosa palavra de Deus, né? E eu quero falar hoje sobre superação, tá? Então nós vamos falar sobre superação. O tema da mensagem é: supere as adversidades. Saiba como, tá? Supere as adversidades. Saiba como. Então nós vamos estar estudando 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 33. Segunda Coríntios 11, 16 ao 33. Aqui nós vamos ver os sofrimentos que o apóstolo Paulo teve por pregar o evangelho, tá? Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais,
recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos aqui o teu nome, que é santo, é poderoso. Pedimos a ti, Senhor, que venha derramar sobre nós tua graça e poder, que sejamos alcançados pela tua misericórdia, que a tua mão seja sobre nós. Que o Senhor possa nos conduzir pelo caminho, que o Senhor possa nos dar vitória contra os inimigos que se levantam contra nós. Pedimos a ti, Pai, que venha nos fortalecer a cada dia, que possamos ter resiliência, que possamos superar, ó Deus, as adversidades. Que o Senhor possa nos fortalecer com tua palavra, venha nos abençoar e guardar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, mais uma vez, estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque ela traz revelações magníficas para nós. A cada leitura, Deus traz algo novo aos nossos corações. Então, é apaixonante, né? A palavra de Deus é apaixonante. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz, né? Então, ela não é como um jornal que você lê hoje e amanhã você tem que comprar outro. A palavra de Deus se renova a cada momento. A cada leitura que fazemos, nós vemos que o Senhor fala conosco de forma diferente.
Então, eu sou assim um apaixonado pela palavra gloriosa do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo relata nesse texto o seu sofrimento por amor ao Evangelho. Aqui veremos a resiliência e a superação de Paulo por manter firme sua fé no Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo, para manter firme a sua fé, para continuar com a sua crença no Evangelho de Cristo, ele sofreu. Mas ele foi resiliente, ele suportou as dores. Então nós precisamos dessa palavra superação. Os dias são maus. E os dias não são diferentes dos dias de Paulo. Os dias de hoje são iguais. Mas nós precisamos ser como Paulo. Paulo foi resiliente. Ele suportou, o momento adverso. Então, no momento adverso, nós precisamos suportar. Tá? Então, vamos para o texto. Vamos voltar aqui para o versículo 16. O versículo 16, Paulo diz assim: outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que eu também me glorie um pouco. O apóstolo Paulo estava falando aqui, e esse texto ele me leva mais adiante, no capítulo 12, no versículo 6, que o apóstolo Paulo diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Nécio é o quê? Uma pessoa sem juízo, E ele diz: porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que eu em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo estava sendo um ser humano. Ele estava só mostrando isso, que ele era um ser humano normal. Ele não era um homem de aço, um homem de ferro, um homem de pedra. Ele era um ser humano normal, como eu, como você. Então, ele disse: pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, nós precisamos ser seres humanos, isso é, ter os nossos pés no chão. Precisamos entender isso. Não entrar naquela de que eu sou, sei lá, o super-homem, eu sou um super-herói. Nós não somos super-heróis, somos pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Hoje, por muito menos, nós vamos ver aqui o sofrimento todo de Paulo, e hoje, por muito menos, pessoas perdem a fé e abandonam a Cristo. Paulo, se ele quisesse parar ali, falou: opa, peraí, tanto sofrimento assim para pregar o Evangelho? Não. Eu estava muito bem onde eu estava, vou ficar quieto no meu canto. Mas ele foi resiliente, ele sofreu todas as injúrias, as angústias, as perseguições. Nós vamos ver aqui, como nós lemos, nós vimos aqui, Paulo foi sacudido. E nos nossos dias não é diferente. Nós também somos sacudidos. Então o apóstolo Paulo falou algo interessante aqui, vamos ver. Versículo 17. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente, o confesso como se fôramos fracos,
Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Somente até aqui. Veja que o apóstolo Paulo traz uma lista de sofrimento, de angústia, de perseguição. E por muito menos, por 1% disso, muita gente faz o quê? Como diz aqui na Bahia, casca o beco. Vai embora. E o apóstolo Paulo foi resiliente, ele suportou tudo isso por amor ao Evangelho. Então nós precisamos entender que vale a pena amar o Evangelho de Cristo. Vale a pena nós sermos resilientes para suportar as pressões por causa do Evangelho. Vale a pena. Então o apóstolo Paulo dá uma aula para nós aqui de superação, né, de resiliência, superar dores, superar angústias. Imagine, naufrágio. Imagina você ser fustigado com vara, ser apedrejado. Nós não temos nem ideia do que significa essas coisas. Então nós precisamos superar os nossos limites. Precisamos ir mais além, mais adiante. Precisamos ser mais fortes. Gerações passam e eu vejo, né, eu sou do século XX, eu posso dizer, eu sou do século XX, né? E a gente viu, eu conheci gerações antes da minha. Pessoas fortes, pessoas resilientes, pessoas que sabiam superar as dores, as angústias, as aflições. E eu vejo que nessa geração agora, as pessoas são fracas. O vento nem bate no bambuzal, nem balança o bambu, o camarada já está chiando aqui. Então a gente precisa ser mais firme. A gente precisa dessa firmeza. Aí, voltando para o texto, versículo 17, ele diz: o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Olha só. O apóstolo Paulo está se revelando aqui um ser humano normal como você, como eu. Ele não estava dizendo, olha, eu sou o santarrão aí, eu sou o anjo que voa, né, que bate 2 asas e tal. Nada. Ele estava dizendo, eu sou um ser humano como vocês são seres humanos. Porém,
havia nele algo diferente, que era o quê? Resiliência, superação. Ele não se fraquejava com qualquer coisa. O coração dele não era um coração cheio de mimimi, né, como diz hoje. Paulo sabia o que estava fazendo. Você e eu precisamos saber o que nós estamos fazendo. Paulo acreditava no Evangelho de Cristo. Você e eu precisamos acreditar no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é esse Evangelho, né, do oba-oba, né, do só vitória. Não, não. O Evangelho de Cristo não é esse. No Evangelho de Cristo nós também perdemos, nós também choramos. No Evangelho de Cristo nós sofremos. Se a gente falar, só vitória é quando está tudo, né, mil maravilhas o tempo todo. Mas tem hora que a corda aperta, tem dia que parece noite. E aí, a gente vai dizer, mas esse é o Evangelho de Cristo? Esse é o Evangelho de Cristo. O próprio Cristo sofreu. E mais, ele padeceu. Então nós precisamos entender que, peraí, o Evangelho de Cristo não é isso aí que está sendo anunciado, que está sendo pregado, não. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de cruz. Jesus disse que para seguirmos a Ele temos que tomar a nossa cruz. Primeiro ele diz que nós temos que negar a nós próprios, né? A nós mesmos, melhor. É fácil? Não, não é não. Não é fácil a gente negar a nós mesmos. Mas ele disse que a gente tem capacidade para isso. É carregar a cruz. Poxa, foi difícil ver Jesus carregar a cruz dele. Nós também temos a nossa. E temos que carregar. E ele nos capacita para isso. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo estava sendo capacitado por uma força superior. Ele estava sendo capacitado pelo poder de Deus. Você e eu também seguimos o mesmo Deus. Nós servimos ao Deus que Paulo servia. Nós seguimos ao Deus que Paulo seguia. Nós ouvimos o Deus que Paulo ouvia. Então nós precisamos olhar para esse texto e falar, poxa, se essas coisas acontecerem comigo, eu tenho que suportar. Vai dar vontade de chorar? Pode chorar. Mas chore firme. Não é fácil. Não é fácil. É um evangelho maravilhoso, poderoso, mas traz dores. Se fosse só suquinho de abacaxi toda hora, né? Suco de laranja, ou água de coco, que legal. Mas tem uma pitada grande de dores. E esse é o evangelho verdadeiro. Então nós precisamos ser resilientes, superar as adversidades da vida. E como é que a gente vai aprender isso? Olhando para a palavra de Deus, olhando para os exemplos de homens que passaram antes de nós, pregando esse mesmo evangelho, vivendo o evangelho de Cristo, suportando as pressões, as angústias, as aflições. O apóstolo Paulo fala que ele foi fustigado com varas. Ele recebeu 5 vezes, né? Ele fala de uma quarentena de açoite menos 1. Isso é 40 açoites menos 1, 39 açoites. 5 vezes. Quantas vezes você foi chicoteado?
Você tomou uma chicotada, uma só, por causa do Evangelho. Então nós precisamos viver o Evangelho de verdade. Precisamos olhar para o exemplo desse de Paulo e falar, poxa, ainda não passei nada disso. E entender que se você passar, não é porque você foi abandonado. Paulo não foi abandonado. E quando ele fala, ele fecha, né, esse assunto, quando ele fala do sofrimento, no final ele fala que ainda tinha uma coisa que pesava sobre ele. Qual era essa coisa? Vamos ver. Ele falou que tinha algo que pesava sobre ele. Qual era o peso que ele estava dizendo? Lá no versículo 28 ele diz assim, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Então ele sofreu na carne, coisas exteriores, né? A carne dele sofreu, mas aqui dentro, no coração, né? na mente, no psique de Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja. Mesmo sofrendo, passando por tudo isso que ele passou, o que pesava dentro dele era o quê? A igreja. Preocupação com os irmãos, para que ninguém se desviasse. Preocupação com os irmãos, para que aqueles que estavam fracos não saísse, né, do caminho, mas que pudesse permanecer firme, que pudesse ter resiliência, que pudesse superar as angústias, as dores. No versículo 29, ele diz assim, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Paulo estava dizendo assim, se você enfraquece, eu também enfraqueço. Mas eu entendo o que eu estou fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo. Ele está dizendo, olha, se você enfraquece, eu também enfraqueço, mas você precisa entender uma coisa. Há um Deus que é poderoso, que está sobre a minha vida, que Ele também está sobre a sua vida. Ele cuida de mim e Ele também cuida de você. Ele disse assim, quem se escandaliza que eu não me inflame? Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou igual a você. Não há diferença entre você e eu, nem entre eu e você. Somos feitos da mesma matéria. Fomos feitos pelo mesmo Deus. Então ele estava dizendo, se eu suporto as aflições, as angústias, você também consegue. Se Deus me capacitou, Ele também capacitou você. Aí é o que nós precisamos entender. Peraí, se eu estou capacitado por Deus, eu preciso crer nisso, nessa verdade. Então você também precisa crer nessa verdade. Somos capacitados para isso. Então, nos nossos dias, são dias difíceis, né? A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, tem gente que, mas os últimos dias, tal. Não, os últimos dias começaram com a vinda de Cristo, quando Jesus veio. Aí começou a contar os últimos dias. Os apóstolos trabalharam já dentro desses últimos dias. Dias de angústia, dias de dores, de perseguições. Mas o que aconteceu com eles? Eles trilharam por um caminho diferente. Era um caminho de fé. Eles acreditaram. Deus está conosco. Ele não nos abandona. E hoje temos visto muita gente debandando.
buscando até um outro caminho, buscando um outro evangelho, além do evangelho de Cristo. Que existem outros, estão aí. Então a gente precisa ser mais firme no tocante à nossa fé em Cristo. Precisamos ser mais firmes no tocante à palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 1,16, ele disse: pois eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então esse poder foi derramado sobre mim e sobre você. E nós precisamos nos fortalecer a cada dia por conta desse Evangelho que é poderoso. E Paulo continua, volte ao texto, ele fala, tudo aqui é muito importante, né? Essa relação de sofrimentos e dores e angústias aqui, isso aqui, a gente não vê em lugar nenhum. A gente vê aqui, né? A gente não vê em outro personagem tudo isso aqui. A gente vê sofrimentos, angústias, dores, mas a gente não vê todos esses juntos, como acontece aqui nessa relação que Paulo traz. Mas, e se acontecer com você? E se acontecer comigo? Então nós precisamos orar mais, ler mais a palavra, buscar mais a Deus. Nós precisamos crer mais no Senhor, acreditar que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Então o apóstolo Paulo sabia em quem ele cria, e uma determinada vez ele disse isso: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você tem entendido o que você está vivendo? Então nós precisamos entender isso, fazer uma leitura dos nossos dias. Espera aí, estamos vivendo os últimos dias, dias de angústia, dias de dores. Eu preciso ser resiliente, eu preciso suportar as pressões, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar falando do amor de Deus. Eu tenho que continuar pregando esse Cristo que é poderoso, que é vivo. E assim nós vamos ser abençoados e guardados pelo Senhor. Assim nós vamos continuar buscando a face desse Deus que é vivo e poderoso. E que nós possamos estar firmes diante desse Senhor, né? E que possamos estar firmes diante das tribulações da vida. Jesus disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas ele falou assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Era justamente isso que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Ele teve bom ânimo no meio de sofrimentos e dores e angústias. E ele pôde superar todas essas adversidades. Que o Senhor derrame graça no seu coração e no meu, né? Que possamos buscar esse Deus que é todo poderoso. Eu deixei aqui um estudo que vai ficar no canal, tá? Você pode olhar a descrição, tá lá, né, na descrição, um estudo bem legal, né, sobre todo esse sofrimento, toda essa situação que o apóstolo Paulo passou, tá? E que a gente possa ser mais resiliente, tá bom? Que Deus possa te ajudar, te fortalecer. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar e te guardar, te livrar de todo tipo de mal. Que o Senhor guarde a sua mente, te dê sabedoria, estratégia. Que Ele guarde o seu coração para que você seja firme. Que os seus pés não vacilem, que você não abandone o Senhor. Tá bom? Abraço aí, Deus abençoe sua vida. Eu quero orar, tá?
Antes da oração aqui, você que me assiste pelo o canal do YouTube, eu quero pedir a você, nos ajude a chegar a 1000 inscritos e se inscreva no canal, deixe o seu joinha lá, tá? Sua curtida, tá? Para dar relevância ao vídeo, faça seu comentário, o que Deus falou ao seu coração e acione o sino na posição toda, está aqui a parte de cima, toque lá o sino e compartilhe, seja um missionário, compartilhe a palavra de Deus para que outras pessoas também recebam essa mesma palavra que você recebeu, tá bom? Um abração, vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a ti que derrame graça sobre nós, que sejamos alcançados por tua misericórdia, que a tua mão seja sobre nossas vidas, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia, Pai, nos dando força, Senhor, para que sejamos resilientes, para que possamos superar, ó Deus, todas as adversidades. Pedimos a tua bênção aqui, Senhor, que o Senhor possa derramar graça e poder em nossos corações. Abençoe nossa noite, venha derramar do teu Espírito sobre nós. E assim oramos, Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus derrame graça no seu coração. Um abraço.